Governo Federal. A sua idade é o seu desconto na Ótica Veja. Somos uma rede de lojas especializada em óculos de grau e de sol com mais de 10 anos em Londrina, com atendimento individualizado e com laboratório digital. Promoção Sua Idade, Seu Desconto. Fazendo os óculos de grau completo, você tem um percentual de desconto referente à sua idade nas armações das marcas Leblon ou Spot. E se você tem 50 anos, conte com 50% de desconto. 70 anos, 70% de desconto. Ótica Veja, com 2 unidades em Londrina. Rua Senador Souza Naves, 484, ou no Londrina Norte Shopping. Fone WhatsApp 43 99 48 75 71. No Paraná, são 280 mil famílias que têm a conta de luz paga pelo Programa Energia Solidária do Governo do Estado. O programa garante energia gratuita para famílias inscritas na tarifa social e que consomem até 150 kWh por mês. É a força que muita gente precisa para seguir em frente. Acesse copel.com/energia solidária e saiba mais. Copel, pura energia. A Igreja Cristã Primitiva apresenta o programa Vida Nova. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Boa noite, meus queridos ouvintes. Glória a Deus por este momento tão especial, por esta noite linda, maravilhosa que o Senhor nos concedeu, né? Glória a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Cristo Jesus para transmitir a você que está aí no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, a palavra do Senhor, louvores que edificam o nosso Deus. Grande e poderoso é o nosso Senhor Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Deus, que nós venhamos diminuir para que o nosso Deus cresça e resplandeça. Glória ao nosso Senhor Jesus. Meus queridos amados irmãos, meus amados ouvintes, eu sou, a missionária Maria, toda terça-feira aqui com vocês, para a honra e glória do nosso Deus. Já quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, pela vida do nosso irmão Tony, que está aqui conosco, nessa transmissão, nesse trabalho. Assim também a vida do meu esposo Rogério, que está aqui também conosco. E claro, hoje assim uma noite linda, especial, com mulheres assim que já está nessa caminhada de muitos anos, senhoras que já fez o programa também na rádio, falou do amor de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Está aqui conosco, a nossa irmã Euridice, irmão? A paz do Senhor? Paz do Senhor, irmão. Amém. Faz bastante ano que eu já fiz o programa da Primitiva na Rádio Difusora, Bastante ano mesmo. E eu com a nossa irmã Noemi, nós fazíamos o programa de rádio, graças a Deus. Depois, não sei por qual é motivo, teve que sair do ar, Sim. Mas, graças a Deus, que até aqui o Senhor tem dado nós graça, concedido nós. Amém. E livrado nós de muitas coisas. Verdade, minha amada. Mas, graças a Deus, eu tinha 24 anos quando eu me batizei. E agora eu já vou, dia 3 de junho, eu vou fazer 90 anos. Olha que benção. A vida inteira eu fui da Primitiva. Glória a Deus, que caminhada linda. Caminhando eu com a nossa irmã Noemi, trabalhamos muito na igreja, Ana? Que bem. Nós zelava da igreja, nós fazia tudo que precisava na igreja, cantava nos coral, Com muito gosto mesmo. Eu fiz programa foi na Rádio Londrina, pouquinhos meses, depois passei para Ouro Verde, aí mudou a difusora da Santa Catarina para Sergipe, aí passamos na difusora. Meu Deus, tem história. Tem, graças a Deus, Deus tem dado nós vitória, tem dado nós concedido muita graça. Amém.
porque nós trabalhávamos de coração mesmo na obra de Deus. Eu acredito, minha amada. Vai se preparando aí, viu, meus irmãos, meus queridos ouvintes, que tem história hoje aqui. E claro também, né, aqui do meu lado, a nossa irmã Ana também, que, nossa, tá nessa caminhada há muito tempo, né, irmã Ana? Faz tempo, muito tempo. Eu tive o prazer de conhecê-la, porque a irmã Ana mora nos Estados Unidos, mas está nos dando a honra, né, de estar aqui conosco nesta noite. Uma saudação, minha amada. Eu também saudo todos os ouvintes com a santa paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, fazendo parte desse programa. Esse programa que o meu esposo, ele levou ao ar há 45 anos, falando da palavra do Senhor, anunciando as boas novas. Graças a Deus que quando o Senhor levou, ele deixou muita saudade e deixou muitos frutos também. Muitos filhos também ele deixou. E às vezes, irmãos, nós não falamos da palavra do Senhor, nós deixamos de pregar a palavra. Mas saiba que se você semear uma semente, aquela semente pode produzir muito, muito mesmo. Quem plantou na vida do meu esposo, ele teve sorte, porque Jesus, através dele, usou muito aquele vaso para ganhar almas para Jesus. E ele deixou muita saudade para muitos ouvintes e para nós também, né? E somos primitivos, que acompanhamos a caminhada. E estamos aqui ainda. Estamos aqui, dando fruto ainda. Tem muita gente pregando a palavra, anunciando o evangelho. E esses frutos vão produzir até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, aleluia. Para mim, assim, sabe, irmãs, é bem gratificante, né? Não só pela caminhada de vocês na obra do Senhor, né? A idade, como a nossa irmã Eurice, né, vai fazer 90 anos, e com essa virtude, com essa lucidez, e assim, ainda, né, ali na caminhada, indo na igreja, coisa mais linda, buscando ainda a presença do Senhor, firme na presença do Senhor, né, irmã Ana? Porque assim, não tem como a gente não estar de pé se não for na presença do Senhor. É verdade, irmã. Só Jesus que pode nos sustentar, né? E na fé ainda, né? Sim. Na fé, levando a palavra sem canseira. Verdade. Com alegria. Com alegria mesmo, porque o Senhor se agrada, né, irmã Eurice? Sim. A irmã Eurice tem bastante história para contar aí da semeadura. Se eu fosse contar, ficava a noite inteira aqui, irmã. Glória, que benção. Porque de muitos anos mesmo que eu sou da primitiva, trabalhei bastante na obra do Senhor. Agora eu fiquei um pouco parada, né? Porque deu um infarto em mim, né? Uhum. Eu passei meio apurada na presença de Deus, mas graças a Deus eu me recuperei, estou aqui. Se nosso Deus é fiel, né? Nosso Deus é bom, é fiel. E Ele fala na sua palavra, aquele que confia em mim, ele não morre, ele vive. É verdade. Né, irmãs? É verdade. Tem ligação, Tony? A paz do Senhor Jesus. E é isso, sabe, minha irmã? Eu falo assim, a gente tem dia para nascer e o dia para o Senhor recolher, né? A gente já vem com a nossa data marcada. Então, assim, não era ainda o momento, porque ainda tem muita coisa boa ainda para a senhora semear nessa terra, né? Que é a palavra de Deus. E, assim, pelas experiências que a senhora tem também. Eu alegro meu coração, sabe, irmã Ana? Assim, quando eu vejo pessoas assim de idade com uma experiência espiritual muito linda, porque assim eu só tenho a aprender, né? Aí o caminho com Jesus a gente está aprendendo todos os dias. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Maria, que bênção da festa radiodifusora hoje. Muitas mulheres
virtuosa. Glória a Deus. Eita, glória a Jesus. A paz, Senhor Jesus, irmã. Viu? Aqueles que amam Jesus vai até o fim, há muitos anos, né, irmã Maria? Verdade. A senhora é do tempo dessas irmãs na rádio? Irmã Maria Leonora de Jesus da Vila Romana falando contigo um pouquinho só, porque hoje tem muita gente para falar as coisas boas do céu, em nome de Jesus. Irmã Amém. Maria, paz do Senhor, um abraço para a irmã Maria, para essas outras que estão aí, porque eu estou aqui sentada no sofá ouvindo essas palestras lindas. Eu com 80 anos e essa irmã já vai para 90. Resta agora, Jesus. Graças a Deus, irmão. Para a senhora ver, né? É, povo de Deus é assim. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Maria. A paz, minha querida. 24 horas. Que Deus abençoe sua vida. Há 30 e tantos anos que nós ouve ela, em nome de Jesus. Amém, minha amada. Que Deus abençoe sua vida também. Minha irmã, a gente sente a presença de Deus aqui, só de ouvir as vozes de vocês aqui dentro Aleluia. da casa, mas nós não podemos se ver pessoalmente. Amém. Mas Jesus está aí, está aqui, está em todo lugar, em nome de Jesus. Amém. É verdade, minha amada. Que Deus continue Deus te abençoando, te dando virtude. Do irmão Tony, que é uma bênção, aleluia. Amém, minha querida. Que Deus abençoe sua vida, de suas filhas, seus netos, tataraneto, né? Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Amém, minha amada. Amém. A irmã Ana quer fazer leitura dos Salmos, amém? Amém. Eu quero ler uns versículos aqui com os ouvintes. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Irmãos, nós temos que viver cantando, porque Jesus nos salvou. Nós temos Aleluia. motivo para cantar, para louvar, para bendizer o nome de Jesus. Eu me lembro de quando eu vim para Londrina, eu tinha 14 anos. 14 anos, hein? 14 anos. Eu vim e fiquei por aqui. Aqui eu me casei com o pastor Geraldo Tudisco e fiquei com ele até que Jesus recolheu. Então foi assim, uma caminhada na igreja. Foi uma caminhada gostosa, que se hoje fosse para lembrar, né, dos primeiros dias que nós tivemos a igreja na Vila da Fraternidade, e dali nós fomos mudando, e Deus nos deu a sede, e ali Deus operou maravilhas, e a gente viu o fruto, as almas que renderam aos pés do Senhor. Então isso é motivo de alegria. Eu não estou mais morando aqui no Brasil, mas eu estou nos Estados Unidos. Mas lá temos um povo, lá nós temos uma igreja. Nós temos 70 membros nessa igreja, um povo avivado também, pentecostal, e que Deus está abençoando. É um povo bem animado, que louva o Senhor e intercede também pelas igrejas. Isso é motivo de alegria, irmão. Nós não paramos, não. Aonde nós for, Jesus prepara uma igreja para nós estarmos juntos. E isso é motivo de alegria. Glória a Deus, é isso mesmo. Glória a Deus, né? O nosso Jesus, ele é o Deus de perto e o Deus de longe, né, irmã Maria? Verdade. Irmã Maria. Irmã Eurides, a senhora quer fazer uma leitura também da palavra? Fica na liberdade. O programa hoje aqui é de vocês, hein? Eu vou ler um versículo aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Oh, glória! Graças a Deus, irmãos. Aleluia! Nós temos um Deus tão maravilhoso, né, irmão? Verdade. Que ele ainda fala que ele nos ajuda, ele toma nós pela nossa mão e ajuda nós, como está escrito aqui. Eu tomo pela tua mão e te ajudo.
E ele ainda diz, não temas, né? Não temas, porque eu tomo a tua mão direita. Não temas que eu te ajudo. Já pensou que benção, né, irmã? A gente saber, assim, que o nosso Deus é aquele que nos sustenta ali. Né? Quando a gente lê, que a gente fala, Senhor, tá segurando na minha mão, né? Quando eu comecei a passar mal, que eu fiquei internada lá no hospital, eu lembrava desses versículos e eu quase não falava, porque aquele coisa que deu, aquele infarto que deu em mim, tirou a minha voz, né? Sim. Mas eu lembrava e eu falava, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor nos ajuda e eu pensava comigo, né? Sim. Porque a minha fala não saía mais. Mas ali em silêncio a senhora falava com Deus. E eu falava, Senhor, me ajuda, eu não pro meu gosto, eu não quero morrer agora. E eu fiquei uns 10 dias internada, minha voz foi voltando, eu não andava só na mão das enfermeiras, que elas levavam eu pro banheiro, traziam de volta, né, na cama. Mas graças a Deus, irmão, eu tive tanta ajuda dos meus vizinhos que pousava lá comigo. Ai, que benção. Tem a Dora, né, a sogra da minha neta, ela pousava lá comigo, meus irmãos. E eu nunca fiquei sozinha no hospital. Graças a Deus, eu sempre tive ajuda. E eu dou graças a Deus, irmão, porque eu estou aqui ainda falando das bênçãos de Deus, porque eu achava que nunca mais eu ia falar, irmão. Olha, tá vendo? Milagre, né, Ana? Milagre. Eu sempre digo que aonde Jesus chega tem milagre. E basta nós crermos, ter essa fé, a fé é inabalável mesmo, né? Muitas vezes a gente não precisa ter uma fé assim para mudar um monte de lugar, mas nem que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, mas ter fé no Senhor, né? Que Deus, Ele opera milagre. O nosso Jesus, Ele é o Jesus de antes, de hoje e de sempre será. É verdade, irmã. E eu dou graças a Deus, a nora que eu tenho, né, a Corina. Sim. O meu filho, Cláudio. Uma família ali. Uma família linda, né? Tem a meus netos, a Miriam que está nos Estados Unidos também. A Jenny mora lá de Parede e Meia com nós. Quando eu saí do hospital, porque era eu e meu marido só, nós não... E o Cláudio já era casado, né? Sim. Aí, quando meu marido faleceu, eu fiquei sozinha uns 2 meses em casa. Aí meu filho falou, mãe, a senhora vai para lá. Nossa. Foi quando eu fui para lá que me deu aquele infarto. Fiquei internada mais uns 10 dias. Aí voltei para casa do meu filho, né? Sim. E estou lá até hoje, irmã, graças a Deus. Graças a Deus, sendo cuidada, né? O seu esposo também era junto com o esposo da irmã Ana na igreja? Mas ele faleceu, já vai fazer uns 2 anos, né, Ana? Eram os dois juntos fazendo a obra ali na... Fazia. Graças a Deus. O pastor Celso foi um irmão do pastor Geraldo, que ele, tanto nas visitas, como nos cultos, nas pregações, nos programas, ele foi, assim, muito amigo do pastor Geraldo. Ele ajudou muito o pastor Geraldo na igreja, sabe? Até quando ele partiu, eu não estava mais aqui, eu já tinha ido para os Estados Unidos. Eu chorei muito pela perca. Porque a gente sabe, né, meu valor que tem uma pessoa dessa, que se dedica na obra do Senhor. Porque o meu marido já fazia 5 anos que ele tinha falecido, quando o esposo dela faleceu. Nossa. A gente vendo assim os pastores partindo, a gente fica triste, né, irmã? Mas Deus tem nos seus livros escrito a hora, o tempo. E o que conforta, né, irmãs, é que um dia lá na glória, né? Nós vamos encontrar.
Nós vamos estar juntos, né? Eu estava ouvindo que a irmã estava na convenção na sexta-feira, né? No sábado, né? Que a irmã teve um momento ali de oportunidade, a irmã Ana. E a irmã Ana falando estava muito feliz ali, porque lembrou que ali, a sede ali, a senhora ajudou tijolinho por tijolinho, né? Ajudei a construir. Irmã, que a gente levava alimento para os irmãos que trabalhavam na construção. Uhum. E eu cheguei a carregar tijolo, ajudei a carregar cimento para ajudar a construir a sede. Então isso é motivo de alegria, porque a gente vê a casa que Deus nos deu para louvar o nome do Senhor. Exatamente. Ali foi o lugar que Deus colocou a irmã Orides, colocou o pastor Celso para estar ao nosso lado. A gente trabalhou muito, mas a gente teve muito companheiro. Olha que muito. bênção. Nós tivemos, assim, pessoas que se dedicavam à obra do Senhor, que fazia parte dele, sabe? Uhum. Então, a obra cresceu por causa da união, por causa do amor. O corpo de Cristo, né, irmã? É verdade. O corpo de Cristo, porque a palavra do Senhor fala quão bom é que os irmãos estejam em união. E união é isso, né? Quando Jesus fala em união, é fazer a obra, é trabalhar na obra, é fazer a visita, é orar, é glorificar, é louvar o Senhor com amor. Meu Deus, isso é lindo, isso não tem preço, né? Porque... Verdade, irmã. Olha, eu lembro que quando nós começamos a sede era muito grande e nós éramos poucos membros, nós não éramos bastante. Mas a união, nós fazíamos culto na praça, ali no bosque. Nossa. Nós íamos domingo à tarde, nós reunia toda a igreja, e nós íamos para o bosque para pregar o evangelho. Ali nós ganhamos muitas almas para o Senhor. Era lindo o culto na praça, irmã, era maravilhoso. Eu imagino, nossa. E os pregadores, os pastores iam todos, eles se uniam mesmo para cantar, para pregar. Uhum. E muitas pessoas, a maioria de mesmo, acho que pregou na praça lá muitas vezes. Muitas vezes lá na praça. A gente levantava um, levantava o outro e pregava. Sim. Não tinha não tinha medo, não era tímido, sabe? Uhum. Porque parece que o ambiente era nosso ali. Era tão bom que parece que o ambiente era nosso. De tão pessoas que era. É aquela coisa assim, quando você faz com amor e você vê o fluir do Espírito Santo, né, irmãos? É verdade. Deus, ele vai fazendo as coisas assim tão maravilhoso, né? Vai acontecendo de uma forma assim que a gente realmente fica assim maravilhado com tudo que acontece. É verdade, irmã. Batismo, meu marido amava fazer batismo. Para ele a coisa melhor que tinha era ele fazer batismo. Quando a gente ia para o Gapó, ia ônibus e ônibus levando as pessoas para contemplar o batismo, né? Para participar com a gente. Sim. E naquele tempo era tão maravilhoso que o povo unia e ia. Eles davam o tempo deles para o Senhor. Pro Senhor. Era diferente de hoje, porque hoje parece que o povo não tem muita responsabilidade. Mas naquele tempo o povo se unia, não era, irmão Orides? Verdade, é. Nós ia, sabe, daí em massa, assim, as fotos que nós temos para mostrar, nós temos fotos. Uhum. Lá na igreja nós temos, para mostrar o tanto de gente que ia do batismo. Que coisa era lindo linda. Demais. Meu Deus, eu fico imaginando assim, o descer do Espírito Santo naquele lugar. Era assim, bom demais. Senhor amado. Meus amados irmãos, e tem história ainda, viu? Nesse momento eu já quero deixar uma saudação para todos os irmãos que estão, né, nos acompanhando aqui na live. Não dá para falar o nome porque o horário já está correndo muito rápido aqui, mas estejam mesmo, sabe, compartilhando a obra do Senhor, a palavra de Deus, né? Vamos ouvir um louvor agora para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. Ele está por perto no tempo certo, onde há trevas brilhará sua luz. Quando a vida torna-se difícil, é só clamar o nome de Jesus. Ele derrota todo o seu problema
já derrotou todo o inferno. Quando você pensa que está sozinho, Ele diz: filho, eu estou por perto. Ao ouvir a voz do Criador, você se sente seguro, sabendo que Ele está vivo e que tem ciência de tudo, e que tem ciência de tudo. Ele está por perto, sinto sua mão, mão que fez o mundo e me dá proteção. Ele está por perto, sinto sua mão, mão que fez o mundo e me dá proteção. Ao ouvir a voz do Criador, você se sente seguro, sabendo que Ele está vivo e que tem ciência de tudo, e que tem ciência de tudo. Oh, Ele está por perto, sinto sua mão, mão que fez o mundo e me dá proteção. Ele está por perto, sinto sua mão, mão que fez o mundo e me dá proteção. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a esse nosso Deus tremendo. Rei da glória, Senhor dos exércitos. Deus de santidade, Deus de poder. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer, Deus de Israel. Porque tu és o Deus, Senhor, Deus presente, Senhor, que está aqui, está em todos os lugares, Papai amado. Senhor, neste momento, Pai, queremos pedir a ti, Senhor, entra nos lares, Senhor, se faça presente no meio das famílias, Papai amado. Senhor, entra nos hospitais, Papai querido, se faça presente na vida, Senhor, dos enfermos que se encontram num leito de hospital neste momento, Deus, a qual, Senhor, só tu pode curar, porque tu és a cura, tu és o remédio, Jesus.
Ó Deus de Israel, papai, assim também, Senhor, seja, Pai, nas cadeias, nas prisões, papai amado, a qual muitos, Deus de Israel, Senhor, ouviu a voz do inimigo, Pai, mas ainda há tempo, Senhor, para ser salvo, quando ouvir a tua voz, o teu chamado, Niadecaia, ouça a voz do Senhor, nosso Deus, pois Ele é vida eterna, pois Ele é salvação, o Senhor é libertação. Amém. O Senhor Jesus, Ele reina e vive para todo sempre. Glórias a Ti, Senhor. Meus queridos amados irmãos, já quero compartilhar com vocês aqui rapidinho, né? Porque eu acho que esse relógio hoje ele não está de bem conosco. Os nossos pontos missionários, né? Para honra e glória do nosso Deus eterno. Toda segunda-feira às 20 horas, ali na rua Caboclinho, número 134, na Zona Norte. Amados, tem sido de bênção, viu? Olha, ontem a gente estava lá participando também, adorando, exaltando o Rei dos Reis. Irmãos, é coisa linda, sabe? A presença do Espírito Santo, ele flui naquele lugar. Então, você que mora aí na Zona Norte, né, pertinho, vá lá, será muito bem recebido. A palavra do Senhor está lá para, né, te consolar, te confortar. É palavra de vitória, é palavra de bênção, é palavra de amor, porque Jesus, ele é o amor em pessoa. Amém? Assim também na nossa sede ali na rua Cuiabá 272, dias de culto. Quinta-feira começa com oração às 19h30, logo após, em seguida vem o culto, né? E a partir de quinta-feira agora começa o culto de campanha das 7 igrejas da Ásia. Na verdade é um estudo, você que quer conhecer, né, a história ali das 7 igrejas da Ásia, vai começar esse estudo ali todas as quinta-feiras para honra e glória do nosso Deus. No sábado, às 19h30, é culto de louvor este sábado agora, em nome de Jesus. No domingo, às 19 horas, culto da família para honra e glória do nosso Deus. E é isso, meus amados. Venha participar conosco, venha estar na casa do Pai, recebendo da parte do Senhor, né? Ali tem todos os irmãos, né? As irmãs do grupo de oração Rosa de Saron, os varões, os bonés, o pastor Marquinhos, sua esposa Adriana, todo o corpo de obreiro da igreja, todos os irmãos estão ali para te receber de braços abertos, porque é assim que Jesus ele faz conosco, ele nos recebe de braços abertos, né? Jesus ele fala, vinde a mim como estás, né? Porque Jesus, ele é isso, né, irmã? É verdade, irmã, verdade. E eu quero pedir para as irmãs orar para minha neta, a Jennifer. Que ela não vai na igreja, né, irmão? Mas ela, graças a Deus, ela tem um emprego muito bom. O meu neto, Celcinho, que é filho do Cláudio com a Corina, né? Sim. Ele ficou lá em casa, trabalha muito, bastante mesmo. Graças a Deus, irmão, a minha família é muito grande, mas a minha família que eu mais considero é a minha nora Corina, o Cláudio e os meus netos, que é filho deles. Sim. Porque tô vivendo aí com eles, né, irmão? Sim, Tô vivendo aí junto com eles, né? Que tá mais próximo, que tá, né? Mais próximo, então... E eu peço para os irmãos orar para a Jenny, Jesus, a gente vai estar em oração, o filho dela, né? O esposo dela, o Paulo, que Deus abençoe eles, né? Porque, amada, eu falo assim, a oração, né, irmã, ela tem muito poder. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? É verdade. A oração, ela tem seus efeitos. Porque quando a gente dobra o nosso joelho, intercede, né, ali por vidas, muitas vezes vidas que a gente não conhece, mas o Senhor, ele conhece a todos, né? Jesus, irmão, ele chama pelo nome, porque Jesus, ele conhece nossas vidas antes de nós sermos formados. Jesus já nos conhecia. Eu dou graças a Deus, irmão, porque
esse neto que eu tenho, Celcinho, ele é uma pessoa trabalhador, né? Uhum. Faz muitos anos que ele trabalha no depósito São Marco. E a minha neta também, ela trabalha, tem um emprego, ela faz essas coisas. Sim, aham. Né? Não sei como é que chama isso. E graças a Deus, o Pietro já está com 14 anos, está estudando. Então a minha família, graças a Deus, irmãos, Deus tem dado muita saúde, Amém. muita paz para eles. Amém. Glória a Deus. A Corina, eu peço para os irmãos orar bastante para ela ter bastante paciência comigo. Ela tem, irmão, ela tem muita paciência comigo. Isso Quando é eu vou bom, me né? trocar, eu falo, Corina, vem me ajudar. Ela corre vai. lá me ajudar. Isso é bom, sabe, minha amada? Eu falo assim, porque a família, irmã, ela é um projeto de Deus, né? Eu não tive a benção de conhecer minha sogra, né? Porque, nossa, era uma coisa assim que eu queria muito. Meu esposo perdeu a mãe muito cedo e eu não tive esse prazer, porque eu penso assim, a minha sogra seria para mim como uma mãe, né? Então é assim que a irmã Corina tem a senhora como uma mãe, porque é a mãe, né? Ela para mim é uma mãe, viu, irmão? É mesmo. Eu acredito. O Cláudio faz tudo também para me ajudar. Isso é muito bom, irmão. O apoio da família em todo momento, né? Eu falo assim, meu Deus, olha, feliz aquele que está ali no leito da família, né? Verdade, porque irmão. Família sempre foi um projeto de Deus, né? Mesmo quando falta o esposo, mas que tem os filhos, né, irmã? Que tem as noras ou os genros, que seja ali, mas está sempre nessa unidade, né? Na unidade do Espírito Santo, porque não adianta, se não tiver a presença do Senhor Jesus, nada flui. É verdade, irmã. Né, irmã? É verdade, porque se nós não apoiar as pessoas que estão ao nosso lado, que nós podemos ajudar a fazer alguma coisa, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, ele já comete pecado. Exatamente. Né? Uhum. E outra, primeiro nós temos que cuidar dos nossos, para depois a gente cuidar dos de fora. Sim. Mas os filhos de Deus é diferente, irmão. Ele verdade. se dá na obra do Senhor, ele se preocupa mais com o de fora do que com o de dentro. Os de dentro, é verdade. Não é meu assim, esposo, Ana? irmão, meu esposo trazia as pessoas doentes para dentro da minha casa e a gente cuidava deles dentro da minha casa. Naquele tempo era diferente de hoje. Hoje ninguém leva ninguém para casa, não. Mas naquele tempo a gente trazia para dentro de casa e a gente cuidava deles ali. Levava para o hospital, buscava. Eu trabalhei muito. O irmão Marcos mesmo, a mãe dele era uma pessoa que sofria dos rins, ela fazia hemodiálise. E a gente buscava e levava e dava todo o carinho, o suporte que a gente podia dar, né, irmão? Porque, na verdade, a Igreja de Cristo é isso, né, irmã? Né, irmã Euridice? É você estar ali... Compartilhar. Exatamente. E sempre à disposição daqueles irmãos que precisam, né? Como diz a palavra do Senhor, tive fome e não me deste de comer. Né? Tive doente e não me visitaste. Lá fala a palavra do Senhor. É verdade. Eu sei, eu não sei falar assim para irmãos, porque eu falo muito para Deus. O Senhor me dá essa sabedoria de ler e falar capítulo e versículo. Eu ainda não tenho essa sabedoria que eu peço muito para Deus. Mas o Senhor, Ele fala isso, né? O Senhor nos ensina isso, porque quando a gente faz para o nosso próximo, a gente está fazendo para Jesus, né? A irmã Ana falando que seu esposo levava pessoas doentes para casa. Qual foi a atitude do bom samaritano? Não é? Eu não sei, mas Jesus me deu a graça de eu dirigir. Glória. Eu aprendi a dirigir e eu tinha uma Kombi vermelha e branca e eu enchia essa Kombi de crente e levava para a igreja. Não era, irmão Urides? Eu trabalhava nas convenções e eu enchia aquela Kombi de verdura, de fruta, fazia aquele almoço, fazia aquela janta. E essas mulheres, todas me ajudavam. Eu tinha várias companheiras, a irmã Urides era uma. Nossa. E nós trabalhamos muito, irmã, muito para a obra do Senhor. Eu não tive muita dificuldade, porque eu dirigia, então eu pegava o carro,
passava na casa de uma, na casa da outra, ia pegando elas. E elas me ajudaram muito. Nós trabalhamos muito. E era motivo de festa, né, irmã? Era motivo de festa. De alegria. De alegria. Ali com alegria, né? É. Ô, irmã, o pastor presidente, o pastor Josias, né? Ele também já é de muito tempo, assim, do ministério. É, bastante tempo. Desde o tempo do senhor, seu esposo? Desde o tempo. Ele era vice. Nossa. Ele era vice do pastor Geraldo. E ele ficou no lugar e Deus está dando graça para ele. É verdade, né? Aproveitar, pastor, aproveitar e dar uma saudação para o pastor, os ouvintes que estão nos ouvindo. E a gente já lembra do passado, a gente tem saudade, né, irmã? Meu Deus, acredito. É. E esses pastores que trabalham na Primitiva, um abraço, irmão. Continua firme, que Deus é contigo. Amém. E Deus vai prosperar o seu trabalho. Em nome de Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando com vocês hoje. Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, se é a única. Vai sim, logo ela está de volta, né? Mas é isso, meus amados. Eu quero compartilhar neste momento uma palavra, né? Que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu ainda falei, Senhor, né? As irmãs vai estar lá cheias de sabedoria, meu Deus, com tantas experiências. E o que falar neste momento? Mas o nosso Deus, Ele é fiel, porque nada fazemos se o nosso Senhor não estiver presente, né? Que seja sempre assim, que não seja de nós, mas do nosso Deus eterno, do Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz. Porque o honrado aqui é Jesus, o glorificado, o exaltado é Jesus, para todo sempre. Amém. E assim, meus amados, a palavra de hoje está em Isaías 44, né? Onde fala: Deus anima o seu escolhido. Amém. Olha que benção. Quando veio essa palavra assim, eu falei, ô glória, ó, já está falando, né? Deus anima o seu escolhido. Agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não tema, ó Jacó, servo meu, e tu, Jessurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém. Aquilo que eu falei. Amado, esse Deus, ele é tremendo. Né? A irmã, quando ela leu ali, né, em Isaías também, fala, não temas, né? Sou eu que te tomo. Olha, novamente aqui o Senhor falando aqui, não temas, né? Foi o Senhor que nos escolheu, né? E não nós a Ele. Verdade. Mas somos escolhidos pelo Pai. E é isso que o Senhor quer, porque assim diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né, irmã Ana? É verdade. Porque nem todo mundo se dispõe, quer fazer a obra do Pai com amor. É verdade, irmã. É muito difícil hoje. Hoje as pessoas estão trabalhando mais por emprego do que por amor. Verdade, amada. Então a gente sente, né, irmã? Sim. Naquele tempo a gente não pensava em ganhar, em possuir, nada. A gente queria ganhar almas para Jesus. Verdade. O foco sempre foi Jesus, tem que ser Ele, né? Verdade. Jesus, porque é para o reino de Deus. O Senhor se alegra, né, quando uma alma ela salva, né? O Senhor se alegra quando uma alma se rende ao Senhor, né? E eu vou dizer para as irmãs, para a irmã Eurice, para a irmã Ana, que hoje, esses dias que nós estamos vivendo, irmã, não tá fácil, não. Tá difícil. Né? Porque a gente faz o convite, a gente ora, a gente intercede, mas só quem vai convencer o Espírito Santo de Deus, né? Porque as pessoas, elas estão dando mais valor a este mundo, a qual não tem nada para oferecer, do que os caminhos do Senhor. É verdade.
né, irmã? No nosso tempo, irmã, era fácil de pregar o evangelho porque não tinha televisão, não tinha celular e o povo se dedicava mais. Mas hoje o celular tomou uma parte, a televisão tomou outra parte. E o mundo mudou, né, irmão? O mundo mudou. Verdade, irmã. As pessoas se ocupam muito com coisas que não tem retorno, né? Verdade. Não tem retorno, porque esse mundo, ele dá aqui agora, mas lá na frente ele vai tomar, né? Verdade. E assim, o que que leva para a salvação? É Jesus. O que que leva à vida eterna é Jesus, né? Assim, a gente não vai dizer que a caminhada com Cristo é uma caminhada fácil. Não é. Já pensou quantas lutas a irmã Ana não passou? Muito. Né? Só que em todas eu fui vitoriosa. Amém, E sou Jesus. vitoriosa Sim, hoje. glória a Deus. E tem mais, irmã. A Bíblia fala assim que nós não temos que pensar em receber alguma coisa aqui, mas na eternidade. Verdade. Então, irmã, lá na glória, Deus vai recompensar cada um pelo seu trabalho. Amém, Jesus. Não é? Exatamente. Então, quem quiser entrar no céu, ele tem que entrar pelas portas. Pelas portas. E olha que o caminho é estreito, É estreito. né, É Maria? apertado. É verdade. Não é um caminho largo, não. Porque, assim, a salvação, ela não é de graça, e sim pela graça, Sois salvo. né? Sois salvo. Não vem de nós, mas é dom de Deus. Dom de Deus, exatamente, minha amada. E assim, não é pelas obras, né? Não é por aquilo que faz ou não faz. Não. É muito além disso, é muito mais. Né? O reino de Deus é diferente. Irmão, o reino de Deus é tomada à força. A Bíblia fala, né? Aham. Que não é assim. A pessoa fala assim, eu aceitei Jesus, já vou pro céu. Não é assim, não. Não. Ixi, é com muita, olha, muita peleja e peleja Muita mesmo, dedicação. né? Porque se dedicar hoje à obra do Senhor, ontem foi muito bonito lá na Caboclinho ministrado, irmãs, que o evangelista Givanildo, né, que ministrou ontem ali, ele estava falando que as pessoas hoje querem fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Relaxadamente. Exato, e não é assim. Isso não agrada o coração de Deus. Sabe por quê, irmã? O Senhor, ele nos dá o melhor para nós. É né? verdade. Jesus, ele não dá as coisas para nós de qualquer jeito, né, irmã? É verdade. O Senhor, ele está sempre escolhendo o melhor. Olha, o Pai é eterno. É tanto que ele nos dá o melhor que ele deu o seu Filho único amado para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Deus de Israel. E é isso, sabe, irmã? Aleluia. Glória. A paz do Senhor Jesus? Alô? A paz. Paz do Senhor. Paz, Senhor Jesus. Alô? A paz. Quem tá falando? É a missionária Maria? Pai, Senhor Jesus, irmão, você pode ouvir pelo telefone, que fica melhor para a gente conversar. Aleluia. Glória a Deus. Alô? Alô? Pai, Senhor. Alô? Oi, irmão. A paz, Senhor Jesus. Com quem estou falando? Quem tá falando? É a missionária Maria. Paz do Senhor. Quem tá falando? E o irmão? Como que é o nome do irmão? Alô? Alô? O irmão consegue ouvir bem pelo telefone? Quem tá falando aí? Irmã Ana Maria? A irmã Ana, ela tá aqui do nosso lado. O senhor quer falar com ela? Caiu a ligação. A paz. Eu conheci a voz.
Então, meu amado irmão que estava tentando falar aqui, né, aqui conosco neste momento, a ligação caiu. E assim, fica melhor quando ouve pelo telefone, né? Porque se ficar ouvindo pelo rádio, dá interferência, não consegue ouvir, tá bom? Se você conseguir retornar ainda a ligação, quiser falar com a irmã Ana, que está aqui, a irmã Eurides também está aqui, né? Pessoas amadas do Senhor que nos deu essa honra nesta Amém. noite. E é isso, sabe, irmãs, como a gente estava comentando, né? E daí esse irmão ministrando ali, que as pessoas, ela quer fazer as coisas para Deus relaxadamente, e a obra do Senhor, ela não é isso. Porque, sabe, irmã Ana, eu, né, tenho uma caminhada não muito longa cristã, mas graças a Deus, o tempo que o Senhor preparou para minha vida cristã, porque o Senhor é o único que sonda e conhece o nosso coração. É verdade. Né? Não adianta eu falar aqui para a irmã e o meu coração que Deus conhece não ser verdade. Se tem uma coisa que eu sempre gostei, foi de fazer a obra do Senhor. Amém. Sabe, amada? Eu, assim, é claro que eu sempre penso, Senhor, mas eu não consigo, eu sou incapaz. E é isso mesmo que o Senhor quer. Porque Deus se agrada daqueles que se humilham diante dele, né? Dos verdade. Humildes, né? Porque o exaltado é o Senhor, a glória é dele. A glória dele. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. É somente Verdade. dele. Pode, em todo lugar que você abre a Bíblia, o Senhor está falando, te esforça que eu te ajudo. Verdade, minha amada. É bem isso. Te esforça que eu te ajudo. Quer dizer, em tudo que nós quer fazer, na palavra de Deus, Ele está ajudando nós. Exatamente. Mas vai depender de nós também. Vai depender de nós. Se Exato. nós, né, irmã, porque a Bíblia, quem quiser vir após mim, negue-se Assim mesmo. Toma a sua cruz e siga. Siga-me. Se a pessoa não se dedicar, quer dizer, não vai ter vantagem nenhuma. Né? E as pessoas não querem renunciar para seguir Jesus, né, irmã Ana? Porque seguir o Senhor Jesus, a gente tem que fazer renúncia todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar coisas que não provêm de Deus, companhias que não provêm do Senhor, lugares que não provêm do Senhor, todos os dias. É renúncia. No céu não entra pecado. Não entra. Tem um louvor na harpa que eu acho muito bonito, que fala sobre isso, e não entra pecado mesmo. Porque Deus, ele é santo, né? As vestes do Senhor é alva como a neve. Verdade. Né? E é isso que a gente tem que buscar, a santificação todos os dias, né? Porque perfeito só o Rei da Glória, só Jesus, mas está buscando essa perfeição todos os dias, santificação na presença do Senhor. E como buscar essa santificação? Renunciando todos os dias aquilo que não provém do Pai. É verdade. Irmão, Né, nós minha conversamos, ler a palavra de Deus, aquele povo antigo, né? Como sofria, né? Sim. Moisés, para guiar aquele povo, né? Para guiar aquele povo tudo. Pode continuar falando. Pode falar, minha mãe. Para guiar aquele povo tudo, né, Ana? E Faraó atrás deles, para pegar eles de volta. Mas Deus era presente com eles. Eles eram guiados. Né? A gente via que durante a noite uma coluna de fogo. Né? Que iluminava. De dia tinha uma nuvem para cobrir do sol. Quer dizer, eles eram um povo guiados. Deus estava presente na vida deles. Amém. Amados, queridos irmãos, o tempo já está se encerrando. Eu quero avisar aqui pro irmão Heraldo, né? Que assim, quando for para falar no ar, ligar no 09, tá bom? Que daí a gente consegue estar falando, mas terça-feira nós tentamos aqui, acabou não dando certo, tá bom? Eu estava aqui, né, falando com as irmãs, mas próxima terça-feira estaremos aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus, tá bom, irmão? E assim, que Deus abençoe sua vida, né? Em nome de Jesus, o Eliel também, em nome de Jesus, né? Que é seu pai, que Deus esteja abençoando. Amados irmãos, já vamos encerrar para a honra e glória do nosso Deus. A irmã Ana quer fazer a oração final? Amém? Pode orar que já está encerrando ali. Amém, Jesus.
Pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa emissora, para juntos, Senhor, a gente comentar sobre a Tua palavra, sobre o Seu trabalho, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, abençoa os ouvintes do programa. Amém. Cada um deles, que eles sejam alcançados agora. E dá a Tua bênção, Jesus. A bênção da cura, a bênção da libertação. Sim, ó, Senhor, supre toda a necessidade do Seu povo. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco também e nos abençoa. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Senhor querido Deus, muito obrigado, Pai. Irmã Castorine, um abraço, minha querida, tá bom? Não esqueci de você não, é porque foi muita coisa aqui e o tempo realmente foi rápido. Mas, meus amados irmãos, vem o pastor Paulo aí com o programa dele abençoado. Que Deus abençoe cada família, cada lar, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a vida da irmã Eurides aqui, que está conosco, que Deus continue dando graça, vigor, assim também a vida da nossa irmã Ana, que o Senhor Jesus leve paz e segurança lá, o seu bom retorno no seu lar, e assim nós agradecemos em nome de Jesus, até terça-feira que vem, se assim o bom Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe. Essa história é muito linda, uma certa